Boa noite, meu nome é Vitória, sou aluna do 5º período de fisioterapia à noite. Eu escolhi falar sobre morte celular. Então, o que se entende de morte celular? Ela ocorre principalmente quando a célula ela se torna incapaz de reverter os danos mitocondriais. Por quê? Porque a célula ela só consegue buscar energia que vem do ATP. Quando essa mitocôndria para de gerar ATP, a célula não tem de onde buscar energia e através dessa carência ela desencadeia todo um processo de lesão, né? Porque ela não tem de onde buscar energia diretamente e assim mexendo com todo o metabolismo celular do nosso corpo. Ela também pode ser um mecanismo natural que ocorre tanto para remoção de células desnecessárias ou que estão prejudicadas. Ou também pode ocorrer em resposta a um grande dano irreversível ou lesão irreversível. No caso, ela faz isso para poder restaurar e manter o equilíbrio, né, do nosso corpo. E por isso, os dois pontos principais, né, do nosso assunto é a apoptose e a necrose. A apoptose é o que o corpo faz antes desse dano chegar ao ponto irreversível. Por isso que ela é conhecida até como um suicídio celular. O nosso corpo autodestrói essa célula para ele não poder não chegar a um dano que não possa mais ter o que fazer, né? Ao ponto de da gente não ter mais o que fazer. Assim como ocorre na necrose. A necrose já é o ponto irreversível, porque quando o nosso corpo, o tecido chega ao ponto de necrose, é porque já é uma lesão irreversível. A gente vai entender um pouquinho melhor quando eu falar separadamente. A apoptose, ela é a morte celular programada, como eu já falei, né? O corpo ele faz isso para se defender, né? Evitando até um câncer, podendo evitar até um câncer. E também outros dois exemplos que a gente pode usar é de infecção, quando o nosso corpo é invadido por um micróbio ou vírus. Ele tenta apoptar aquela célula ali, quando o corpo não consegue fazer a eliminação, né, desse vírus, dessa infecção, a célula ela vai realizar a apoptose para evitar um dano ali pior. E também temos o exemplo de que acontece na lesão de DNA, né? Existe uma proteína que ela serve para tentar corrigir esse DNA antes de apoptar ele. E quando essa proteína não alcança o objetivo dela, existem outras proteínas que servem como uma tesoura, vamos dizer assim, que elas vão cortando esse DNA em pedaços e jogam ele para fora da célula. Por que elas fazem isso? Para esse DNA que está lesionado não conseguir se restituir. E assim ali ela já acabou com o problema, né? E evita um dano irreversível também. Essa é a diferença da necrose para a apoptose. Né? A necrose já é o ponto que a célula não conseguiu realizar, que o nosso corpo não conseguiu realizar isso e já chegou a um ponto irreversível da lesão. Né? A necrose, então, no caso, ela é basicamente quando ocorreu a morte celular ali, né? O nosso corpo não consegue fazer mais, vamos dizer assim, nada para consertar. E tem como ser retirado esse tecido necrosado, né? Geralmente é deixado cavidades ali, fica uma cavidade quando esse tecido é retirado, mas basicamente é o ponto que a gente não consegue mais se defender. E existem vários agentes etiológicos para isso, né? Existem várias causas. Uma das causas pode ser os agentes físicos, que é temperatura, radiação, magnetismo, né? Entre outros, ações mecânicas também. E existe também os agentes químicos, que podem ser tanto as drogas, o álcool, até mesmo, por exemplo, substâncias químicas como detergente, né? E os agentes biológicos, que seriam em caso de infecções virais, através de parasitas, micóticas, enfim, existem várias causas. Mas acho que o importante aqui é a gente entender a diferença entre as duas, né? Que dessas duas mortes celulares, que são as mais importantes dentro do assunto, né? E basicamente é que a apoptose, ela evita que essa célula chegue ao ponto irreversível. Acho que seria o principal, seria falar que eu acho que esse é o ponto ali em que acontece a morte celular. Quando o nosso corpo não consegue evitar, é o que acontece a necrose.
Eu acho que é basicamente isso.